Fera, seja bem-vindo! Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Fera, quando a gente estuda potencial elétrico, diferença de potencial elétrico, trabalho da força elétrica, energia potencial elétrica e blá, 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 a gente discute vários casos. E um desses casos é o caso da esfera condutora isolada. E aí a gente pode falar do potencial dessa esfera. Atenção, fera, quando essa esfera está isolada, as cargas em excesso tendem sempre a se distribuir pela superfície do corpo de forma a ficarem igualmente espaçadas. Nessa situação, a gente diz que a esfera está em equilíbrio. E aí, no interior dessa esfera, o campo elétrico é nulo. E em toda a esfera, se a gente considerar que ela está livre da ação de outras cargas, por isso isolado. E se a gente considera que o referencial que a gente adota está lá no infinitamente distante, aqui por isso que o infinito está entre aspas, é uma distância infinitamente grande, a gente pode então dizer que todos os pontos da esfera têm o mesmo potencial, não existe diferença de potencial nos pontos da esfera, seja da casca, seja do interior. Em toda a esfera, o potencial elétrico dessa esfera é dado pela expressão constante, aqui a constante elétrica, carga que está distribuído na superfície da esfera sobre o raio da esfera. Fera, para uma mesma esfera, o R é constante, o K é constante e eu tenho então potencial relacionado com a carga. Eu posso reescrever isso aqui, fera. Eu vou isolar aqui a carga Q e aí eu posso escrever que a carga Q é igual. R está dividindo, passa multiplicando. K está multiplicando, passa dividindo. Vou destacar e separar isso aqui, fera. Chamando a atenção que essa razão aqui é constante. E isso tudo passou multiplicando o valor do potencial V. Perceba por isso, fera, que eu posso dizer que a quantidade de carga que a mesma esfera acumula o tempo todo depende do potencial dessa esfera, de forma diretamente proporcional. Quanto maior é o potencial dessa esfera, maior a quantidade de carga que ela acumula. Quanto mais carga ela acumula, maior é o potencial dessa esfera. Tranquilo, fera? Então, essa constante aqui de proporcionalidade é exatamente o que a gente chama de capacitância. E, fera, embora esse caso seja um caso particular, a gente está falando de esfera isolada, para todo condutor isolado, a gente tem como mostrar que essa razão entre carga e potencial é dada por essa constante. Então, eu posso definir que a capacitância para um condutor qualquer isolado é constante e igual à razão entre a quantidade de carga e o potencial desse condutor. Muita atenção, a unidade de carga é o Coulomb, a unidade de potencial é o Volt. Então, quando você divide Coulomb por Volt, você tem a unidade de capacitância que é Farad. Atenção, é Farad
com o D mudo, tá, fera? A unidade é o farad. Como o farad é bem grande, fera, é muito comum que a gente use, por exemplo, microfarad. Lembra quanto vale isso, fera? Isso, fera. Micro é 10 elevado a menos 6. Então, microfarad é 10 elevado a menos 6 farad. Mas esse não é o único que pode aparecer, não. Pode aparecer também o nanofarad. Lembra quanto é o nano, fera? Nano é 10 elevado a menos 9. E pode aparecer, inclusive, fera, o picofarad. Pico é 10 elevado a menos 12 farad. Toda vez o pico é 10 elevado a menos 12. Então, lembra disso, fera. Farad é uma quantidade bastante grande, por isso vai aparecer sempre os submúltiplos do farad no problema. Uma coisa que é importante, ficou meio apertadinho aqui, fera, foi mal. Uma coisa que é importante, fera, é que você lembre que essa capacitância, ela depende da forma do condutor, ela depende do volume do condutor e depende do meio onde ele está. Essa constante aqui é uma constante que depende do meio. Então, de novo, fera, a capacitância do corpo, que em alguns textos, fera, aparece como capacidade elétrica, e atenção e cuidado para não confundir, porque, por exemplo, quando eu digo que a capacidade de uma caixa d'água é de 500 litros, eu estou dizendo que cabem 500 litros dentro da caixa d'água. Quando eu digo que a capacidade elétrica de um corpo é de 10 farad, eu não estou dizendo que cabem 10 farad dentro dele. Então, muito cuidado, eu estou dizendo que existe uma razão entre Q e V que é constante, que vale 10 unidades. Tá, fera? Muito cuidado com esse conceito. Mas é muito comum em questões de vestibular falar de capacidade elétrica. Lembre, capacidade elétrica é capacitância, que é a razão entre carga e potencial, e que é constante quando eu tenho um condutor isolado, seja uma esfera ou outro formato. E por falar em formatos, fera, atenção. Quando nós tivermos dois condutores que sejam de mesma forma, quem será aquele de maior capacitância? Pensa aí, fera. Isso, fera. Terá maior capacitância aquele que tiver maiores dimensões. Então, a capacitância é maior naquele de maiores dimensões. Ou seja, se tem a mesma forma, se tem maiores dimensões, tem um maior volume. Então, fera, lembre disso. Quando dois condutores tiverem a mesma forma, por exemplo, duas esferas, aquela esfera que tiver maior dimensão tem maior capacitância. Se eu tiver dois cilindros, aquele cilindro de maior dimensão tem maior capacitância. Então, se a forma é a mesma, aquele de maiores dimensões terá capacitância maior. Anote isso aí, que pode aparecer uma questão que você precise fazer a comparação. Fera, e se as formas forem diferentes, mas os volumes forem iguais? Se você tiver, por exemplo, um condutor esférico e um condutor cilíndrico, como se fosse um fio, qual deles vai ter a maior capacitância? Isso, fera. A capacitância máxima é quando o corpo está na forma de esfera. Então, vai ter capacitância maior aquele de forma mais próxima a uma esfera. Então, aquele de formato mais próximo ao de uma esfera. Quer dizer, Ives, então se eu tiver um fio e uma esfera de mesmo volume, mesmo o fio sendo muito mais comprido, isso não importa, fera. Se eles tiverem mesmo volume, a esfera é a de capacitância maior. E quanto a essa capacitância? Aí é fácil, fera. É só você lembrar aqui, ó, potencial na esfera, você vem para cá, a capacitância
é carga dividido pelo potencial. Olha quem é o potencial. Constante vezes quantidade de carga sobre R. Carga simplifica com carga e inverte R sobre K. Como o K é uma constante, quanto maior o valor do R, maior a capacitância da esfera. Como a gente já tinha dito, para uma mesma esfera, quanto maior a dimensão, maior a sua capacitância. Tranquilo? E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Olha aí, fera. Um condutor isolado tem um potencial V1 de 2 vezes 10 a terceira volts, que também poderia estar escrito como 2 kV. Aí diz que quando está eletrizado com a carga de 7 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou seja, 7 microcoulombs. E aí pergunta, qual será a carga desse condutor quando o seu potencial for V2 6 kV? Perceba, fera, que ele quer saber quanto é a carga e diz o valor de uma carga e o valor de dois potenciais. Lembra que num condutor isolado, a quantidade de carga e o potencial são diretamente proporcionais. E aí, fera, se são diretamente proporcionais, esse é o tipo de problema que você resolve com regra de 3. Como é direta a proporcionalidade, é uma regra de 3 direta. Vê como é simples, acompanha aqui. Fera, a gente viu que a quantidade de carga Q e o potencial V, quando a gente tem um condutor isolado, são diretamente proporcionais. Ou seja, a razão entre a quantidade de carga Q e o potencial V, isso é o que, fera? Isso, fera. Isso é constante. Muita atenção, fera. Então, se eu tenho a razão constante, o que é que eu posso fazer? Eu posso escrever que a carga Q1 está para o potencial V1, assim como a carga Q2 está para o potencial V2. Como que eu quero saber quanto vale a carga Q2? Basta isolar passando o V2 multiplicando. E aí eu fico que a carga Q2 é igual V2 passa multiplicando, então fica V2 sobre V1, tudo isso vezes Q1. Simples assim, fera. Agora é só substituir os valores e fazer as continhas. Tranquilo? Q2 é o que eu quero, vou escrever aqui Q2 é igual. Potencial 2 diz na questão que é 6 vezes 10 a terceira.
6 vezes 10 a terceira. Potencial 1, 2 vezes 10 a terceira. E tudo isso, fera, multiplicando a carga Q1, que era 7 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Simplificando aqui, fera, 10 a terceira no numerador, dividido por 10 a terceira no numerador, dá 1. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, eu fico que a carga Q2 é igual a 3, que multiplica 7 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs é a resposta. A alternativa correta, letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Olha aí, fera. Dá uma olhada na questão. A questão fala que o potencial de um certo condutor, cuja capacitância é dada, aqui ele chama de capacidade, tá? Mas aí quando ele fala de capacidade elétrica, ele está querendo falar sobre capacitância. Sofreu um acréscimo, atenção, grife essa palavra, fera. Esse acréscimo é um aumento de potencial. E aí ele quer saber quanto de acréscimo teve a carga. Olha, fera, atenção, cuidado. Eu variei uma grandeza, no caso o potencial, e quero saber quanto varia a outra grandeza, no caso a quantidade de carga. E aí, fera, é só você lembrar que no condutor isolado, a quantidade de carga Q pode ser escrita fazendo capacitância vezes potencial. Se a gente tem dois momentos, um valor final e um valor inicial, a gente pode escrever aqui carga 2, capacitância vezes potencial 2, e pode escrever aqui, fera, carga 1 igual a capacitância vezes potencial 1. Como a gente viu, fera, a capacitância aqui é constante, então a gente pode fazer a subtração e olha o que é que vai aparecer, fera. Quantidade de carga 2 menos quantidade de carga 1, eu posso dizer que é variação da quantidade de carga. Tranquilo, fera? E eu posso fazer aqui, ó, C vezes V2 menos C vezes V1. Como C é um fator que aparece nos dois termos, C é o meu fator comum. Então, eu posso colocar o C em evidência e multiplicar a diferença V2 menos V1, que é a variação no potencial elétrico desse condutor. Pronto. Acabou, fera. Perceba que com essa expressão a gente percebe que a variação da carga é diretamente proporcional à variação do potencial elétrico. E quem é a constante de proporcionalidade é a nossa capacitância. A gente não vai precisar armar uma variação aqui com regra de 3, porque a gente sabe quem é a capacitância. É só olhar e ele deu o valor. E sabe quanto é a variação do potencial. Então, tudo passa por uma multiplicação. A gente vai ter, então, que o nosso ΔQ vai ser igual à capacitância, que é 4 microfarad, lembra que microfarad é 10 elevado a menos 6, vezes a variação do potencial, que é exatamente quanto variou. No caso, ele chamou de acréscimo porque foi uma variação positiva. Se fosse um decréscimo, seria uma variação negativa. Tranquilo, fera? Então, essa variação aqui foi positiva e foi igual a 200 volts. Quando a gente multiplica isso, fera, 4 vezes 200 é igual a 800. Aí você fica com 800 vezes 10 elevado a menos 6. Para transformar em notação padrão ou notação científica, como não aparece vírgula, ela está aqui invisível, a gente vai deslocá-la uma vez para a esquerda, uma segunda vez para a esquerda. Como deslocou duas vezes, eu acrescento 2 aqui ao expoente.
Eu vou então encontrar que a variação de carga é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 4. Capacitância usando farad e potencial usando volt. Farad vezes volt, coulomb. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra E. E de eita poxa, fera. Essa foi fácil, né, fera? Tranquilo, simples substituição dos valores, tomando o cuidado de perceber que fazendo a diferença entre as cargas, eu ficava com essa diferença proporcional à diferença entre os potenciais. Na verdade, a variação do potencial, que aqui ele chamou de acréscimo, porque foi uma variação positiva. Tranquilo, fera? Então marque aí mais uma alternativa correta, letra E, de eita poxa, fera. Super fácil. Vamos juntos. E aí, fera, já mereço o seu like? Então dá esse like, porque esse like dá uma grande força para o canal, e o canal crescendo, eu vou crescendo junto e ajudando ainda mais você. Vamos nessa, continue acompanhando o vídeo. Olha aí, fera. Uma esfera de alumínio está carregada eletricamente a um potencial 5.000 volts acima do potencial da Terra. Sendo C a capacidade elétrica da esfera, capacidade elétrica aqui, fera, de novo, chamando a atenção, é a capacitância dessa esfera. Podemos concluir que a sua carga é VC, no caso, o produto do potencial vezes a capacitância, a mais do que a carga da Terra. Fera, atenção. Quando você multiplica C por V, você vai obter sim uma quantidade de carga. Como esse V é o potencial acima do potencial da Terra, esse produto é a quantidade de carga que tem a esfera a mais do que teria se estivesse no mesmo potencial que a Terra. Não é que tenha mais carga do que a Terra, até porque a Terra, fera, tem uma capacitância muito maior do que a dessa esfera de alumínio. Fique atento. Essa carga que a esfera adquire nesse potencial de 5.000 volts, ela é maior do que a carga que essa mesma esfera teria se estivesse no potencial igual ao da Terra. Não mais carga do que a Terra. Percebe a diferença, fera? É a esfera comparada com ela mesma, não comparada com a Terra. Porque para cada potencial, a quantidade de carga que é mantida no corpo, olha lá, fera, isso é proporcional a esse potencial. A quantidade de carga é proporcional de forma direta ao potencial. Então, se eu estou num potencial maior, eu tenho mais carga do que eu teria no potencial menor. Então, muito cuidado, é a comparação da carga na esfera com a carga na esfera, não com a carga na Terra. E aí, depois de tudo isso, lógico que a resposta então passa a ser quem? A letra B, que diz V vezes 6, V vezes C, a mais do que ela teria se estivesse ligada à Terra. Porque ligada à Terra, ela teria o mesmo potencial que a Terra, que a gente, na maioria dos problemas, considera como potencial nulo, já que é muito maior a capacitância da Terra do que a capacitância do corpo. E aí o que acontece é que a carga vai praticamente toda ficar na Terra, ficando apenas uma carga residual no corpo, por conta da diferença de tamanhos. Mas isso, fera, a gente lembra que a quantidade de carga é proporcional ao potencial. Então, se eu estou no potencial 1, eu tenho uma carga 1. Se eu estou no potencial 2, eu tenho uma carga 2. E essa carga 2 é maior por causa da diferença entre os potenciais. Então, eu tenho mais carga em 2 do que em 1. Tranquilo? Mas é a carga da esfera considerada nas duas situações. Por isso que a resposta correta é V vezes C, que é a carga, a mais do que ela, a esfera, teria se estivesse ligado à Terra. Tranquilo? Eu acabei falando várias vezes a mesma coisa para reforçar em você. É a carga da esfera
comparada com a carga da esfera em duas posições. Na posição em que ela está com o mesmo potencial que a Terra e na posição que ela tem um potencial 5.000 volts a mais que a Terra. Tranquilo, fera? Alternativa correta, letra B. B de questão boazinha. Muita gente fica em confusão aí entre a letra A e a letra B, mas o segredo é lembrar que é a carga da esfera que muda quando muda o potencial. Então eu tenho que comparar a carga da esfera no potencial 1 e no potencial 2. E ela é maior quando está no potencial maior. Tranquilo, queridos? Vamos lá então. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.